Hoje eu vim compartilhar com você uma experiência muito pessoal e que talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo. E se não viveu, toma cuidado para não viver, já vou te alertar e você fica aí esperto para não cair nessa armadilha. Muitas vezes a gente pensa que a sabotagem, aquilo que nos paralisa ou faz que a gente fique fazendo coisas que atrasam a nossa vida, ou deixemos de fazer algumas coisas, ela só vem disfarçada do medo de dar errado. Durante muito tempo trabalhando em terapia, eu fui percebendo que eu tinha medo de fazer as coisas. Esse medo gerava frustrações e me paralisava. Então eu ficava paralisado na frustração. E sempre entendi que a frustração, ela não me deixava ir adiante pelo medo de falhar. Entende que é um círculo vicioso, né? O medo que gera medo. O Frankl já falava disso. E coloca a gente em um estado paralisante. Depois de muito tempo na terapia trabalhando essa questão, chegamos a uma conclusão de que, na verdade, não era bem o medo de dar errado que me paralisava. A minha sabotagem, ela se apresenta, e eu digo se apresenta porque até hoje ela dá as caras assim, a diferença é que ela não me paralisa mais, mas ela sempre me paralisou pelo medo de dar certo. Olha, é coisa estranha, né? E até chegar nessa conclusão na terapia, eu nunca havia pensado nessa possibilidade. Para mim era sempre o medo de dar errado. Porque o medo de dar errado já me gerava a frustração, que eu sou um fracasso, e aí tem aquele tripé cognitivo que a terapia cognitivo-comportamental fala, a diferença entre o pensamento automático, intermediário, e aquele pensamento de crença central, que determina aquilo que nós acreditamos sobre nós. Um exemplo, atualmente, hoje, eu estou lançando o meu clube do livro. Um clube de leitura que eu vou chamar de Círculo de Leitura e de Sentido, onde vou reunir poucas pessoas para lermos juntos e debatermos sobre um respectivo livro em cada mês. Começaremos em fevereiro com o livro Em Busca de Sentido, do Frankl. Toda a preparação, todo o projeto desse livro, ele já começou há uns 3 anos atrás. Eu sempre tive o desejo de iniciar esse clube, mas eu não tinha tempo e nem oportunidade. E quando surgia uma oportunidade, eu paralisava diante da possibilidade, e aí na minha cabeça era a possibilidade de dar errado. Mas se ninguém assinar? E aí vem o pensamento automático. Eu não vou saber vender. Se eu fizer, se eu estruturar, pode ficar ruim. Que gera o pensamento intermediário, que é uma crença intermediária que vai falar assim: olha, se eu não conseguir cliente, se ninguém se interessar pelo meu grupo, não vai fazer mais sentido criar outra coisa, um outro produto. Na verdade, eu acho que eu vou parar de tentar vender alguma coisa na internet ou criar algo na internet. Consequência disso é a tragédia, que é a crença grave, é aquela crença central que determina como que nós nos olhamos e se nós vamos adiante ou não. E a crença central era: se realmente eu não souber vender, se realmente ninguém se interessar, eu desisto. Eu não sirvo para absolutamente nada. Não sirvo para criar produto, não sirvo para vender, não sirvo para estudar. Quer saber? Na verdade, eu não sei o que eu estou fazendo. E isso é algo que me determinava nessa paralisia. Na paralisia cognitiva, emocional, torturante. Nossa, o quanto que eu me torturava no meio desse ciclo de frustração e sem saber de fato a causa, achando que era o medo de dar errado. E aí nós chegamos então para eu te explicar o que realmente eu vivo e como essa sabotagem ela se manifesta em mim, através do medo de dar certo. Quando nós damos certo em alguma coisa, quando nós fazemos qualquer projeto acontecer, esses projetos, essas coisas que nós estamos fazendo e propondo, elas vêm carregadas de responsabilidades, elas vêm carregadas dos vários ônus que todo bônus possui. E aí eu fui entendendo que, calma, na verdade eu tenho medo de dar certo. Eu tenho medo de que as coisas que eu busco e que eu faço realmente aconteçam e que eu fique bom naquilo. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte cenário: imagina um time de futebol que ele ganha um campeonato, no outro ano ele ganha 2 campeonatos, no terceiro ano não pode mais perder os campeonatos que eles ganharam. Pelo contrário, ele precisa continuar ganhando, avançando. E assim é a nossa vida, assim é o nosso estado emocional e mental, que acha que nós nunca podemos errar, nunca podemos falhar. E se fizermos algo certo, não pode haver nada que interfira
nesse mecanismo, que interfira nessa realidade, nessa forma de viver a vida e aquilo que nós nos propusemos a fazer e estamos fazendo. Então, olha com mais carinho para você. Eu gravo esse vídeo muito mais para mim, porque eu precisava escutar isso de mim, mas também compartilhar com você a minha experiência, para que você possa olhar para a sua vida, olhar para os seus projetos e se perguntar com sinceridade, vem cá, qual é a minha crença automática, qual é o meu pensamento automático quando eu penso em fazer isso? Quando eu penso em dar esse passo, há quanto tempo você já vem procrastinando tantos planos, tantos projetos e não faz? Por qual motivo? Na verdade, quais são as desculpas que você dá para não começar, para não fazer? Esses aí são os pensamentos automáticos, aqueles que você não consegue, não precisa, na verdade, pensar. Mas é assim, me propus a, pensei que não consigo por causa disso. Esses são os pensamentos automáticos, que geram crenças intermediárias, que só vai te afundando. Essa crença intermediária, ela vai te desacreditando, te desmotivando, e quando você acredita totalmente nela, pronto, aí é a crença central. Te afundou no buraco, você já não presta para nada, você não serve para nada e você está num poço sem fundo emocional. A boa notícia é que dá para sair dela, seja ouvindo esse meu vídeo, vendo o que eu estou te dizendo, seja fazendo terapia, e que foi o meu caso, somente um processo psicoterapêutico conseguiu me ajudar a enxergar toda a realidade, a me olhar com mais carinho, com mais compaixão, com mais cuidado, e poder avançar e me arriscar mais diante dos meus projetos, dos meus sonhos, porque só eu me empatava, só eu me deixava para trás, só eu me incapacitava tantas e tantas vezes. Esse ciclo de leitura que vai começar, ele poderia já estar rolando há muito tempo. Tinha falta de tempo? Tinha. Tinha dificuldade de organizar? Tinha, com certeza. Mas a minha vida não mudou tanto que agora eu tenho tempo que eu não tinha antes. Na verdade, hoje eu decidi, decididamente, dar um passo com coragem, para arriscar. De fato, poderia ser que ninguém se interessasse. Tenho poucos comigo e a ideia é realmente poucos, mas poderia ser que nenhum deles tivessem se interessado, ninguém tivesse assinado. E se isso acontecesse? Será que eu seria tão ruim assim? Será que todo o meu estudo, o meu conhecimento seria em vão? O fato de ninguém se interessar em um projeto, em uma proposta, determina quem eu sou? Gente, na verdade, a gente se olha com muita falta de carinho. A gente se olha, às vezes, com uma cobrança tão excessiva que realmente só nos paralisa e nos incapacita de dar mais passos que poderiam ser dados se a gente fosse um pouquinho mais flexível com a possibilidade de dar errado, mas também de dar certo. Porque o tanto que a gente pensa, ou o tanto que a gente fica na paranoia de que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, que se com essa mesma intensidade a gente colocasse na possibilidade de dar certo, quantas coisas já não teríamos feito nessa vida? Quantas vidas já não teríamos alcançado? Esse círculo de leitura é uma possibilidade de alcançar pessoas de forma mais próxima e mais íntima que me acompanham pelas redes sociais, para que a gente possa trocar juntos em um grupo fechado, controlado, seguro, para falar de interpretações, de pensamentos e de ideias, coisa que não dá para fazer na rede social aberta, onde a gente não tem controle nenhum, nem de quem a gente alcança e de como as pessoas nos ouvem. Eu deixo aqui o convite também para você, se quiser participar desse ciclo de leitura, o link está aqui embaixo, você pode entrar na página, vai ter todo acesso já aos livros e ao conteúdo que nós vamos trabalhar até junho. Depois de junho, juntos vamos decidir como continuaremos com os próximos livros e os próximos trabalhos. Você pode assinar um mês, depois cancelar, tranquilamente, não será cobrado pelos outros meses. Você pode fazer um mês, 2 meses e cancelar quando quiser, mas talvez seria uma boa oportunidade também para você dar um primeiro passo e conhecer pessoas novas diferentes, estar comigo em um grupo para a gente poder também se conhecer e se escutar e entender como que você vê a vida, e como você vê a vida diz muito de como você vê um livro, e o contrário também, como você vê o livro diz muito sobre a forma que você vê a vida. Eu adoraria te conhecer e adoraria conhecer essa forma também de ver o livro e ver a vida que você traz consigo. Não se prenda, não se sabote pelo medo de não dar conta das coisas, pelo medo de não dar conta daquilo que você se propôs a fazer. Se não der conta, deixa eu te contar, o mundo não vai acabar. Se tem alguém que vai pegar no teu pé, que vai te cobrar por isso,
um dia ela esquece. Se não esquecer, e se ela encher o seu saco, é mais sobre ela do que sobre você. O importante é você estar em paz com aquilo que você quer criar, quer propor, quer fazer, e se conhecer. Porque se eu proponho um círculo de leitura, é porque eu tenho totais condições para sustentar um círculo, para poder sustentar um grupo e para poder também oferecer às pessoas que vão estar comigo coisas boas. E claro, fazer com que elas agreguem na minha vida e na minha formação também. Você, eu tenho certeza que tem muito para agregar, para colocar de vida no mundo, e às vezes está se fechando numa caixinha de uma visão tão cruel sobre si, de uma visão tão destrutiva, autodestrutiva, que te paralisa. Agora fica a questão, você tem medo de dar errado ou você tem medo de dar certo? E hoje eu descobri, e isso foi uma grande virada de chave para mim, que me fez saber lidar melhor com o que pudesse dar certo e não só com o que dava errado. Muita coisa dá errado, mas e o que dá certo? O que a gente faz com isso? Bom, obrigado por você estar aqui, obrigado por me assistir, por me escutar. Espero que de alguma forma isso tenha colaborado para você, para sua visão sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Se alguma coisa te tocou e você gostaria de compartilhar comigo, coloca no comentário aqui embaixo que eu quero muito saber. Se não está inscrito no canal, se inscreve, vai. Me ajuda também a alcançar outras pessoas, outros corações, inclusive pessoas que estão vivendo como eu vivia, ou então estão vivendo como eu vivo, porque esse sentimento do medo da frustração e o medo de dar certo, ele permanece. Não estou dizendo que eu me curei disso, isso não existe cura na psicologia, mas isso está presente em mim, os meus pensamentos automáticos, eles permanecem, eles, nossa, me cansam, eles me enchem, mas eu aprendi a lidar com eles, eu aprendi a espantar, porque todo pensamento é como nuvem, a nuvem, ela passa, esteja ela carregada ou não, você pode ver ela tomando o céu inteiro agora, mas daqui a pouco o céu está azul, o sol volta a brilhar, as nuvens passam, tudo passa, a nossa vida passa, e o que fica? Aquilo de bom que a gente tem feito, e às vezes deixamos de fazer por medo, seja o medo de dar errado, seja o medo de dar certo. Conta pra mim, o que te tocou nesse vídeo, se inscreve no canal, se puder também compartilha com alguém que você acha que eu posso ajudar, e eu vou gostar muito de ver você aqui no próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.